Eduardo Laffer é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP. Fez MBA pela renomada Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi consultor de negócios de grandes empresas em Roma, na Itália, e em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1991, fundou uma das mais importantes empresas de comércio exterior do Brasil. A companhia oferece serviços como planejamento e execução de procurement nacional e internacional, planejamento logístico, gestão do desembaraço aduaneiro, gestão de processos administrativos aplicáveis às operações sob coordenação da empresa e planejamento e gestão cambial, fiscal e financeira dos processos, também sob a coordenação da companhia. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho da Sama Brasil Comércio Internacional. Olá, sejam muito bem-vindos ao Empresários de Sucesso TV. Hoje eu converso com Eduardo Laffer, sócio fundador da Sama Brasil. Oi, Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem? Espero que com vocês também. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês no Empresários de Sucesso. O prazer é todo nosso, Eduardo. Para a gente começar, até para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho mais da sua trajetória profissional, conta para a gente da criação da Sama Brasil Comércio Internacional. Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto ele surgiu na época do governo Collor. Você deve se lembrar, talvez você não, porque você é jovem, muito jovem, mas as pessoas da minha geração, na década de 90, vivenciaram um processo muito interessante. O presidente Collor, um dos seus legados, foi a abertura da economia brasileira para o mercado internacional. Antes disso, nossa economia era muito fechada. Então, nós tínhamos pouco acesso a produtos importados e as exportações também, elas tinham um escopo limitado. O presidente Collor percebeu, até chamava os automóveis brasileiros de carroças, não sei se você lembra disso. Então, ele promoveu uma abertura da economia brasileira. Então, eu achei que era uma boa oportunidade da gente poder se inserir nesse contexto do comércio internacional. Montamos a Sama Brasil em 1991 e iniciamos a nossa trajetória como um importador e distribuidor de produtos de consumo. E assim nós passamos a primeira década de atividade da nossa empresa. De 1991, eu diria até 1998, nós importávamos e distribuíamos produtos de consumo. Em paralelo, nós fomos conseguindo desenvolver uma expertise na mecânica do comércio internacional. Quais são os elementos, quais são os documentos, quais são os requisitos, quais são os obstáculos. Fomos aprendendo muito e quando chegou no final da década de 90, nós começamos a receber algumas solicitações de players do mercado que queriam uma prestadora de serviço que facilitasse as suas aquisições internacionais e as suas vendas para o exterior. Então, nós começamos a atender alguns clientes, no começo assim, meio com o pé atrás, né? Puxa, será que vai dar certo? Será que não vai? E pelo nosso conhecimento, pelos nossos contatos, pelo nosso empenho, a gente começou a prestar esses serviços, tivemos uma ótima aceitação e acabamos mudando o foco da empresa de uma importadora distribuidora para uma empresa prestadora de serviços no segmento do comércio internacional, basicamente no planejamento e execução de operações de importação e de exportação de acordo com as necessidades específicas de cada um dos nossos clientes. Então, aí houve uma guinada, digamos assim, um redirecionamento dos nossos esforços. E mais na terceira década, a partir de meados de 2012, 2013, já com o próprio conhecimento nosso, consolidando todo esse nosso espírito de colaboração e de serviço, nós começamos também a fazer muito business development, com foco em operações internacionais. Então, hoje nós somos uma mistura de prestador de serviço e um trader em que tomamos posições e executamos operações em nome da nossa própria empresa.
Muito bom, Eduardo. Com certeza aí uma trajetória longa e muito bem sucedida. Eduardo, a gente sabe que o comércio internacional, ele, né, é um segmento que não é muito fácil, na verdade. Muitos empreendedores têm o sonho, né, de exportar, até mesmo de importar, mas não sabe como dar esse primeiro passo. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho mais dos desafios e também das soluções que esse empresário, esse empreendedor, ele pode enfrentar nesse setor. Olha, um grande desafio é justamente a forma como, vamos supor, por exemplo, no caso da exportação. Vamos falar um pouquinho da exportação e depois a gente fala um pouquinho da importação, que são as duas vias da estrada do comércio internacional. Quando você decide exportar, e a gente tem observado que em muitos casos, algumas empresas, alguns empresários, alguns empreendedores, eles olham para o mercado internacional como uma opção quando o mercado interno está com alguma dificuldade, alguma crise interna, o crescimento da economia é prejudicado por algum fator, enfim. Então o pessoal diz, então vamos compensar a perda do mercado interno com negócios de exportação. Então, esse é o tipo do negócio, esse é o tipo da abordagem que não funciona, porque quando você decide ir para o mercado externo, é uma responsabilidade muito grande, uma decisão estratégica, não é uma decisão tática. Então você pode dizer, o meu negócio hoje tem um volume X, e eu gostaria, como empreendedor, como empresário, de direcionar 30% do meu negócio para o mercado externo. Passa a ser uma decisão estratégica. Então, quando você olha como um sucedâneo, bom, eu vou tampar um buraco agora, vou exportar um pouquinho para poder compensar, frequentemente, a maior parte das vezes não dá certo, porque a entrada no mercado internacional é complexa, exige um esforço muito grande, exige muita energia e muita determinação. Então, se você não tiver isso como uma decisão estratégica, eu me arrisco a dizer que, na grande maioria dos casos, não vai dar certo. É importante que o empresário tenha um agregado de valor, um produto de boa estruturação, que ele agregue valor àquilo que ele vai ofertar no mercado internacional. É preciso estudar o funcionamento daquele mercado onde ele pretende se inserir, qual é a dinâmica concorrencial, quais são as exigências, quais são os regulatórios, qual é o mecanismo de distribuição que ele deve utilizar para poder ser bem sucedido, e a partir daí formular um plano articulado para que ele possa ter sucesso. Então, esse é um grande desafio. A maneira como você enxerga a atividade do comércio internacional, a questão da exportação e como que você vai se planejar e desenvolver a sua atividade focada nesse objetivo. Isso do ponto de vista da exportação. Já do ponto de vista da importação, é muito importante que o interessado, a empresa que pretenda importar, que ela defina com grande clareza o que ela está procurando. Muitas vezes eu sou procurado e eu pergunto para o cliente, mas exatamente o que você está procurando? É um insumo? É um produto acabado? O que você está querendo? Veja bem, eu queria ver, eu não sei direito. Não, eu veja bem, eu não sei direito, não funciona. Porque existe um esforço muito grande de você poder fazer uma busca no mercado internacional e você pode ficar dando tiros a esmo, gastando tempo, energia, recursos, dinheiro, e você não vai ser bem sucedido. Então é preciso ter clareza naquilo que você quer. O insumo, o produto, e a gente pode, então, a partir daí, auxiliar, apoiar o nosso cliente com uma definição muito clara de quais são as suas necessidades. Perfeito, excelente, Eduardo. Deu aqui uma boa clareada, muito esclarecedor a sua resposta, até porque tem muita gente que não sabe, né, exatamente a diferença dos dois, como na prática isso funciona. E agora, o que a gente precisa saber na hora de contratar um serviço no seu segmento? Olha, é importante, são vários pontos. No caso da importação, é aquilo que eu acabei de dizer. É muito importante que o interessado ele defina, ele saiba exatamente o que ele quer, seja bem direcionado. A partir daí, você tem que ficar atento para algumas questões regulatórias, porque diferentes classes de produto exigem diferentes aprovações regulatórias em relação ao Brasil. Por exemplo, você tem um Inmetro,
você tem o Ministério da Agricultura, o MAPA, você tem a Anvisa. Então, dependendo do tipo de produto que você queira trazer para o Brasil, importar para o Brasil, é capaz que você se depare com exigências regulatórias que vão exigir um esforço homologatório, uma série de informações de ordem técnica, de ordem operacional, às vezes até testes de produto, laboratório, formulações, eficácia. Então, todas essas questões, elas podem, digamos assim, desacelerar o processo, porque você tem que vencer a questão regulatória. Então, é importante, antes de você se lançar num esforço desse tipo, entender se aquele produto ele vai ou não vai ter alguma exigência regulatória ou administrativa, e você tem que se planejar de acordo. Eu já vi situações em que, para você fazer o atendimento dessas exigências regulatórias, você acaba trabalhando durante 1, talvez até 2 anos, às vezes até mais do que isso, até que você cumpra com todas essas exigências. Então, não é uma coisa assim trivial. Importante que você tenha essa consciência e saiba como classificar o produto diante dos marcos regulatórios. Esse é um ponto muito importante. A questão cambial também é muito importante, porque se você está trabalhando com produto importado, com a oscilação do câmbio, que a gente tem visto uma volatilidade muito grande no câmbio, até que ponto eu vou desenvolver um esforço que, com o câmbio, vamos supor, R$ 4,80 é viável, mas que com R$ 5,50 por dólar, ele deixou de ser viável. Então, a questão cambial é muito importante. Até que ponto eu consigo absorver uma variação cambial? O que eu preciso fazer para me proteger quanto a isso? Não, realmente, vários fatores, né, são importantes. São muitos. E eu posso te dizer, te asseguro, que no comércio internacional, as variáveis são muitas. E às vezes você pensa que você controla uma boa parte dessas variáveis, mas não é bem assim. E por isso que eu digo que é um trabalho, exige persistência, exige planejamento, exige muita análise, porque com certeza eu posso te dizer, não é um exercício trivial. É o que você acabou de falar, né? Você falou para mim que é muito complexo e exige muito esforço. Então, é isso aí, não tem jeito. Agora, Eduardo, nesse momento nós estamos sempre, né, em busca de inovação, da tecnologia, da praticidade. Como é que você está facilitando o acesso dos seus clientes para eles chegarem até você? Vocês utilizam de alguma plataforma digital, das redes sociais? Como é que funciona aí, até por conta da pandemia? Como é que vocês têm trabalhado nesses últimos meses? Olha, por incrível que pareça, a gente tem sido abençoado, digamos assim, porque nós temos uma filosofia de trabalho que se chama The Tailored Trade. Então, às vezes você vê, o que seria o The Tailored Trade? Seria tailor-made, feito sob medida. Então, quando a gente diz The Tailored Trade, significa a operação de trade internacional feita sob medida. Então, na verdade, a gente se posiciona como um braço do nosso cliente. Nós somos uma extensão do nosso cliente em relação ao comércio internacional. Muitas empresas têm interesse, têm capacidade, têm vontade de participar do comércio internacional, mas não têm necessariamente as estruturas para isso. O conhecimento interno dentro da empresa para poder realizar essas operações. Então, o cliente nos chama, nos convida, e a gente passa a atuar como se fôssemos um terceirizado, uma extensão do cliente naquilo que lhe concerne ao comércio internacional. E através dessa abordagem, a gente desenvolve uma parceria muito intensa com o nosso cliente, uma parceria, eu diria, quase que estratégica. Então, como a gente age como uma extensão da própria empresa, por definição, não dá para ter centenas de clientes, porque esse tipo de abordagem exige um aprofundamento. Então, a gente vai muito na vertical e menos na horizontal. Nós priorizamos o aprofundamento e a qualidade do serviço do atendimento em detrimento, por exemplo, do volume de clientes que a gente tem. Ou seja, a gente atende uma carteira relativamente ilimitada, com grande profundidade. Graças a esse tipo de abordagem, os nossos clientes, e a gente tem observado, se sentem muito gratificados e muito, digamos, valorizam muito essa nossa forma de atendimento.
E através deles, a gente tem recebido muitas indicações, e seria quase, eu não vou dizer que é um boca a boca, mas é como se fosse quase isso. Até porque, para você entrar numa parceria estratégica, a questão da confiabilidade é fundamental. Então, quando você tem uma indicação de um conhecido que te dá uma referência, essa primeira barreira da confiança, da competência e da excelência no serviço, ela já fica meio que mitigada, até por conta dessa indicação. Uma outra forma que a gente tem usado é, no caso das exportações, a nossa empresa ela tem atuado, ela participa, ela tem processos de exportação com registro documental perante a alfândega brasileira, a Receita Federal, etc. Então, muitos importadores lá fora vão buscar nesses registros quem são as empresas brasileiras que estão fornecendo quais produtos no mercado internacional. E acabam nos encontrando porque perceberam que nós somos ativos nessa área, nesse segmento. Agora, é claro que com a proliferação das mídias sociais, das plataformas digitais, as possibilidades de comunicação, divulgação, de você poder se posicionar no mundo digital são inúmeras. E não que a gente não use, nós temos também plataformas digitais, mas isso vem sendo constantemente monitorado e dentro desse contexto das indicações e das possibilidades que o mundo digital nos oferece, a gente está muito atento e com certeza é uma oportunidade que nós temos de aprimorar a nossa inserção no mundo digital através dessas plataformas. Maravilha, Eduardo. Para a gente então finalizar a nossa conversa, que eu estou adorando, conta um pouquinho mais para a gente de algumas dicas, né? Para quem deseja importar ou exportar, eu acho que dicas preciosas de quem entende do assunto, tem o know-how e tem experiência para isso, que é o seu caso. Com certeza os nossos telespectadores estão aqui ansiosos para escutá-lo. Olha, eu diria para você que a dica, o mais importante é você definir exatamente o que você quer, o que você precisa, quais são os teus objetivos. Aquilo que nós falamos no início da nossa conversa. Se você vai fazer uma experiência, se você vai dar um pulinho lá para ver, eu vou ver se eu consigo exportar, eu vou ver se eu consigo importar. Quer dizer, se é uma coisa, não existe um comprometimento, eu diria para você que a chance de dar certo é pequena. Por quê? Porque a gente acabou de ver que as variáveis são muitas, as dificuldades não são pequenas. Então, a grande dica que a gente dá é defina muito bem o que você espera, o que você quer e o que você pretende. Porque através dessas definições, com clareza, com objetividade, com entendimento de como é que isso se coaduna com o business da empresa, nós vamos ter muito mais condições de apoiar o nosso cliente, a que ele seja bem sucedido e que os seus objetivos sejam plenamente atendidos. Então, a clareza, a transparência e a objetividade são fundamentais para que a gente possa, de fato, prestar um serviço de qualidade e atender às expectativas do nosso cliente. Eduardo, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Realmente foi uma conversa muito transparente, né, de um assunto tão importante hoje, na qual muitos telespectadores têm essa dúvida e têm esse interesse também de saber um pouquinho mais dessa área, desse segmento. Obrigada, você é sempre muito bem-vindo e até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. Fico ansioso para poder ter mais uma oportunidade para a gente continuar a nossa conversa. Obrigada, até. Eu conversei com o Eduardo Laffer, sócio fundador da Sama Brasil. Espero que todos vocês tenham gostado. O Empresário de Sucesso fica por aqui, o canal do empreendedorismo. Tchau!